Olha só, lição de número 13 da nossa revistinha aqui, a última lição, andai no Espírito. Muito bem, queridos. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Daniel, capítulo 1, verso 8, apenas o verso 8 nós iremos ler. Daniel 1:8. O livro do profeta Daniel, capítulo 1. Daniel vem depois de Ezequiel. Daniel 1:8. Vamos ler todos juntos? Fortemente. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que ele permitisse não contaminar-se. Vamos ler agora também, que eu quero também que sirva de base aqui para nós, o texto de Gênesis, capítulo 4, verso 7. Gênesis, capítulo 4, verso 7. Leamos todos. Se procederes bem, não é certo que serás aceito. Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Se você é daqueles que gosta de grifar sua Bíblia aí, grife o capítulo 4, verso 7, pois ele é chave para entender sobre esse tema que nós iremos estudar hoje, que é sobre o domínio próprio. Vamos orar uma vez mais? Ó Deus, diante desse tema tão importante, tão rico e necessário para os nossos dias, nós rogamos que o Senhor ajude-nos, Deus, a compreendê-lo, a entendê-lo e, mais ainda, a praticá-lo. Deus, sabemos que boa parte do que queremos estudar aqui é da nossa responsabilidade, mas nós cremos que toda a boa dádiva e todo o dom perfeito vem do Senhor, então capacite-nos a viver aquilo que queremos ouvir aqui. Rogamos essas bênçãos ao Senhor em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, até aqui, deixe-me fazer uma recapitulação aí bem rápida do que nós vimos até aqui, principalmente para você que não acompanhou, né, ou esteve em poucas aulas aqui. Nós estamos estudando essa revista da Didaquê, que encerra hoje, talvez encerre hoje, que o tema é Andai no Espírito, o estudo sobre as obras da carne e o fruto do Espírito. Essa é uma linha de estudos muito interessante, por isso eu escolhi essa revista aqui juntamente com o presbítero Manuel, porque ela trata de temas bem pontuais, né, para nós nos debruçarmos e estudarmos. A carta de Paulo aos Gálatas, né, é sempre bom lembrar isso, não é escrita para ímpios, é escrita para crentes. Então, pode parecer meio duro e óbvio, mas a ideia aqui é que Paulo está alertando a igreja quanto às obras que caracterizam essa pessoa que vive segundo a carne. E lembre-se que Paulo vai trazer aquela expressão muito mal interpretada, né? Quando Paulo vai falar dos crentes carnais, né? O que é isso, crentes carnais? A gente que de fato é salvo, é eleita, a gente que de fato já passou, irmãos, pelo processo de conversão, mas que aqui e ali ainda são tentados a viverem segundo a carne. Como assim, pastor? Como pode alguém ser crente e ainda ser tentado a viver segundo a carne? Então, vamos dar um exemplo, todos nós estamos fadados a cair. É alguém que, apesar de ter sido nascido de novo, é de fato uma nova criatura em Cristo Jesus, tem a capacidade de ter domínio sobre si e a habitação do Espírito, não consegue controlar a língua. Ou seja, um crente que é crente nascido de novo, mas ele ainda tem atitudes que são atitudes carnais, que apontam para a ideia de um homem carnal, que fala sem pensar, que fala sem planejar, que fala aquilo que vem no coração, que não mede as palavras, que não se poupa nem se furta de dizer ou a mentira ou a verdade de qualquer forma, ou em quem doer. Então, é uma característica de um crente que, olha, é crente, mas ainda tem a carnalidade ali, né? Então, Paulo vai alertar acerca de todas as características aqui da obra da carne. Então, ele começa com a imoralidade, que, segundo o contexto da passagem e até da palavra grega, aponta para a ideia de pecados ligados à sexualidade. Paulo também vai falar acerca da idolatria e da feitiçaria. A imoralidade trata-se de um pecado que você comete contra você mesmo, mas também contra o próprio Deus. Idolatria e feitiçaria são aqueles pecados que você comete apenas para com Deus. Não é? Quando você, aqui especificamente na idolatria, é bom sempre lembrar, né? Não se resume àqueles que se prostram diante de uma imagem, né, feita por homens, mas como nos lembram alguns dos nossos irmãos reformadores, dentre eles nosso irmão Calvino, a idolatria é algo que surgiu no nosso coração e é algo que faz com que nós adoremos, né, nos prostremos diante de outras coisas que não sejam o próprio Senhor. Isso também é uma tentação para aqueles que nasceram em Cristo Jesus. Se prostrarem diante das riquezas, dos bens, da família, do filho, do marido, da esposa, dos bens, da igreja, de líderes, né, tudo isso aponta para essa ideia da idolatria, como uma grande fábrica de ídolos que é o nosso coração. A feitiçaria tem a ver com toda a... Acho que foi você não que deu essa feitiçaria? Acho que como se aplica a nós isso aqui, né? Isso aqui se aplica a nós com toda espécie de superstição, mandinga e tudo mais, que muita gente vê os crentes enveredando nesse negócio, né? Desde crente com superstição, não pode passar embaixo da escada, não pode deixar sinal embocado, né? Há crentes que acreditam em signo, né? Então, assim, tudo ligado a um misticismo, irmãos, barato, que não parte da Escritura, é uma feitiçaria moderna dos nossos dias, do nosso tempo. Eu não imagino feitiçaria aquela imagem de uma bruxa, um caldeirão, sabe, um chapelão, não. Tem outras formas de nós quebrarmos, né, o mandamento de adorar apenas ao Senhor, de acreditarmos apenas no Senhor, quando cedemos essas coisas, né? Então, as lições 4 e 5 tem a ver com os pecados que nós cometemos uns para com os outros, não é? Aí nós vimos aí uma aula sobre dissolução moral e sobre inimizade, né? O texto de Gálatas vai falar sobre porfias, inimizades, iras, contendas, dissensões, facções. Perceba que são todos os pecados. Aliás, eu mencionei isso aqui para os irmãos, numa observação do texto, que boa parte, se você for colocar na balança aí, a maioria das obras da carne citada por Paulo é para regulamentar a nossa relação uns com os outros. A maioria das obras da carne do texto de Gálatas está diretamente relacionado aos pecados que nós cometemos uns para com os outros, não é? Também para com Deus, mas principalmente uns para com os outros. E, por sua vez, o fruto do Espírito também. O
O fruto do Espírito também tem uma relação direta com a nossa relação com o próximo, né? Também a nossa relação com Deus. Mas quem mais é afetado, digamos assim, né? Quem mais é beneficiado quando você tem, de fato, o fruto do Espírito, são as pessoas que convivem com você. Se não vejo, nós estudamos sobre amor, alegria, paz, bondade, longanimidade e benignidade, fidelidade, isso aqui tem a ver com o Senhor, mas também com a relação com os outros. Domingo passado, nós estudamos sobre mansidão com o seminarista e hoje nós iremos ver sobre domínio próprio. Eu preciso confessar um pecado aos irmãos, já que a ansiedade é pecado, e eu estava ansioso para chegar a essa lição, porque esse é um tema que me interessa muito, muito mesmo, o qual tenho debruçado e estudado, voltado aí para a área do aconselhamento bíblico de um modo geral, né, irmãos? Isso por quê, queridos? Porque eu diria que, no que se refere à vida de santidade, ao caminhar com o Senhor e à luta contra o pecado, principalmente a luta contra o pecado, a carnalidade e as tendências carnais, o domínio próprio é o carro-chefe, é a arma principal contra essas coisas. Queridos, a verdade é que se nós tivéssemos, de fato, o domínio sobre esse fruto do Espírito, nós iríamos evitar muitos problemas em nossas vidas. Problemas de ordem relacional, quando, por exemplo, você freia sua língua de não falar aquilo que até pode ser verdade, mas não é hora, não é o momento, não é prudente. De quando você, irado com alguém por algo que ele fez, respira fundo e não paga o mal com mal, mas o mal com bem, fala manso, com amor e dedicação. Sem domínio próprio você não faz isso. O domínio próprio nos ajuda a evitarmos problemas relacionais. O domínio próprio ajuda a evitarmos problemas espirituais. Quando nós resistimos à tentação de usarmos o nosso tempo livre com uma série de outras coisas fúteis e nos voltamos para ler a Escritura, para ler a palavra. Quando nós, mesmo sem vontade de vir à igreja para ouvir a palavra do Senhor e estar em comunhão com os irmãos, você exerce domínio próprio sobre você mesmo, controlando o cansaço, a dor, o desânimo, vence essas coisas e vem, e com isso você evita problemas de ordem espiritual. O domínio próprio ajuda-nos a enfrentar e evitar problemas de cunho emocional. Sim, porque o domínio próprio, e eu gastaria umas 3 aulas aqui só falando disso, tem uma relação direta com o controle que nós podemos ter sobre o nosso coração e sobre a nossa mente. Quem foi que disse que não temos e não devemos ter controle sobre o nosso coração e nossa mente? Falar sobre coração e mente, na Escritura, é falar sobre o controle sobre a alma. É falar sobre o controle que nós podemos e devemos ter sobre os nossos sentimentos e emoções. Se eu fosse um daqueles pastores que gostam de dizer, repita comigo, essa seria uma hora, repita comigo. O domínio próprio ajuda a controlar os nossos sentimentos e emoções. Mas grave no seu coração. O domínio próprio é algo que Deus nos capacitou a controlar os nossos sentimentos e emoções. Quem foi que disse que você, certa ocasião, já há um tempo eu estava fazendo um curso lá em São Paulo, e eu tive aula com um professor americano, e ele é especialista nessa área de aconselhamento bíblico, né? Mas é especialista em sentimentos e emoções, né? E ele dizendo que, ele usou um exemplo muito bom, vou repetir aqui, né? Ele dizendo das vezes que nós somos instados ou instigados à ira, reagimos com essa ira e culpamos o outro pela ira que nós sentimos. Aí a gente diz assim ao marido ou ao filho, mas você me irrita, você me deixa irado, não é assim? E ele lembrava, olha, vamos separar aqui as coisas. Sim, ele pode ter provocado você a ira, ele pode ter provocado você a explosão, mas a explosão e a ira que vai no seu coração é de responsabilidade só sua. Somente sua. Eu não sou responsabilizado pelos sentimentos que afloram o seu coração. Eu posso ser responsabilizado por provocar isso, não por causar isso. Os irmãos estão entendendo? Quantas vezes Jesus foi provocado a briga? Quantas vezes? Eu costumo dizer aqui que às vezes eu fico nem sei se deve ser pecado, né? Eu fico com pena de Jesus enquanto pregador, porque rapaz, não tinha um minuto de paz. Não foram muitas não, foram todas as vezes. Jesus não podia falar nada, que sempre tinha ali um escriba, um fariseu, um saduceu, um mestre da lei, para condená-lo, para criticá-lo, para provocá-lo. Das vezes que Cristo foi provocado a ira, a irritabilidade, quantas vezes ele reagiu dessa forma? Nenhuma. Nenhuma. Aí antes que você cometer a dizer assim, não, mas é Jesus, né? Não, com Paulo foi assim também, com Pedro foi assim também. E com tantos outros pregadores, ministros da palavra, agentes da verdade. Então o domínio próprio, então eu disse a vocês, gravem comigo aqui, que o domínio próprio evitaria, quando dominado, quando executado, o domínio próprio evita problemas relacionais, problemas espirituais, problemas emocionais. Ah, mas tem outra coisa também que o domínio próprio evitaria, e muito. Esse aqui é muito menos falado nos nossos dias, diante de algo que eu pretendo conversar com os irmãos em tempo oportuno. Porque o domínio próprio ajudaria a evitarmos e não termos alguns problemas de saúde. Alguém pode dar um exemplo disso aí, não? A obesidade, o sedentarismo, e por aí vai, né? E por aí vai. E talvez essa seja uma das áreas mais difíceis, né? Principalmente para nós enquanto crentes, porque isso é algo muito pouco falado, né? Isso é algo muito pouco falado. É triste que, quando a gente vê o ímpio levantando bandeiras ou verdades que deveriam ser levantadas pelos cristãos, que deveriam ser abordadas pelos cristãos. Um exemplo disso, por exemplo, é o cuidado com a natureza e com o meio ambiente. Isso deveria ser uma pauta nossa, irmãos. Isso deveria ser uma pauta nossa. A gente não fala disso, quase como se fosse algo que não é preciso falar, inexistente, e deixamos isso para os movimentos, né, de um modo geral, que lidam desse negócio. Não, Deus deu responsabilidade a quem? A Adão, olha, cuida do jardim. O jardim é isso aí, irmãos, é tudo que nós temos. É tudo que nós temos. Né? Certa ocasião, alguém me perguntou, pastor, é pecado jogar canudo na praia? Eu disse, é. É pecado, sim. Não, no domingo aí ele caiu um raio do céu, o que ele está fazendo domingo na praia, né? Domingo na praia ainda jogou o canudo ficou o pecado menor, né? Por quê, irmãos? Porque é o cuidado, irmãos, é o zelo que nós devemos ter com... Eu acho que tu não já perceberam que eu gosto muito de bicho, né? Vou fazer um negócio de encontrar o bicho, não é de bicho peçonhento, tem que encontrar e mata. Não, para matar, deixa o bicho embora. Eu ensino o meu lá em casa, mata só se for comer. Se for comer, você mata. Ou se tiver causando perigo, né, de um modo geral. Né? Mas, caso contrário, né? Tudo isso faz parte dessa administração. Mas deixa eu dizer outra coisa então aqui, de como nós, né, de coisas que nós deveríamos fazer enquanto cristãos, ser pauta nossa, mas não é, que tem a ver com o domínio próprio. A gente vive hoje, no mundo atual, de um culto ao corpo. Concorda comigo? De um culto ao corpo. Nunca se falou tanto em saúde e bem-estar. Talvez nunca tenha se falado tanto sobre os perigos da obesidade, do sedentarismo, sobre a importância de se alimentar bem, de comer comida saudável, de fazer atividade física, não é? Ô, irmãos, olha só, isso deveria ser um tema também, não somente isso, mas também tratado nos nossos púlpitos, nas nossas escolas dominicais, nas nossas devocionais. Afinal de contas, a gente está falando do quê? Do templo do Espírito Santo. E aí a gente só quer falar do templo do Espírito Santo com o tabagista e com o alcoólatra. A gente só quer falar do templo do Espírito Santo com o viciado, com o drogado. Não é? Olha, o templo do Espírito Santo, tem que cuidar. Não é? Então, percebe como o domínio próprio, irmãos, está relacionado a várias áreas da nossa vida. Várias áreas da nossa vida, o domínio próprio está relacionado. Mas o que é o domínio próprio, irmãos?
O autor aqui não começa necessariamente com uma definição, né? Então eu quero partir aqui de uma definição com os irmãos. Porque, veja, esse não é um tema tratado apenas entre os evangélicos, entre os cristãos. Não é. A filosofia estoica, por exemplo, o estoicismo, que remonta a séculos e séculos, já falava de uma ideia de autocontrole, de uma ideia de domínio de si mesmo, de domínio de si próprio. O estoicismo, irmãos, é uma área específica da filosofia que tem muita graça com o mundo de Deus, que muito se aproxima até de ensinamentos gerais do que se refere a usos e costumes e a práticas diárias com o próprio cristianismo. Com uma grande diferença. Não tem Cristo, não tem Deus, não tem o Senhor, não tem temor ao Senhor. Hoje nós vivemos um tempo do mundo coach, aí, de modo geral, né? Que fala muito sobre essa ideia do autocontrole, do domínio de si mesmo, né? Olha, controle sua ira, libere perdão. Olha, lute contra os seus próprios desejos, não seja escravo dos seus desejos. A gente vê, não é preciso ser crente para falar sobre isso. E qual é a diferença disso aqui e de uma palestra coach? A diferença é toda, porque nós estamos falando de uma prática e uma característica que é um fruto do Espírito Santo de Deus, uma característica que o próprio Deus conferiu a nós, compartilhou conosco e nos capacita a agir dessa forma. Então, aí é a base. E mais ainda, é a motivação por trás disso. Esse dia eu estava ouvindo um palestrante, né, falando sobre a filosofia estoica, e ele dizia, e é engraçado como as motivações por trás é sempre o seu bem-estar, o seu futuro, o cuidado que você deve ter, um exemplo ao próximo, aos filhos. Não é? Então, a motivação por trás disso é sempre olhando para as coisas terrenas, sempre olhando para as coisas deste mundo, deste lado da eternidade. O que é compreensível, porque nós estamos falando de um homem natural. O homem natural não tem como, de fato, enxergar aquilo que é sobrenatural, que é espiritual. Então, qual é a grande diferença desse domínio próprio que estamos falando aqui? O que é o domínio próprio à luz das Escrituras? O domínio próprio é a capacidade que Deus nos deu de controlarmos, termos controle e domínio sobre todos os nossos impulsos pecaminosos, ou não. Pecaminosos ou não. Como já temos exemplo aqui, né? Comer não é pecado, né? É uma bênção, né? Mas se você decide comer só gordura, fritura, açúcar e sal, é uma péssima administração do seu próprio corpo, né? Então, o domínio próprio, grave isso, é a capacidade que o próprio Deus nos dá. Percebe a diferença daí? Não é algo que parte da minha força, em essência. A raiz não está na minha força de vontade, não está na minha outra palavra muito utilizada nos nossos dias, determinação, né? Não está na minha determinação, não está no meu esforço próprio. Tem muito do esforço próprio, irmãos. Muito. Mas muito mesmo. A gente vai ver sobre isso aqui. Mas não é apenas. Por quê? Porque a gente entende... quando eu falei de impulsos pecaminosos ou não, tudo isso está ligado à carnalidade, certo? Carnalidade, olhe para a carnalidade não necessariamente como sinônimo de pecado, nós somos muito tendenciosos a olhar para sempre a palavra carnal como sinônimo de pecado, mas a carnalidade é assim, das coisas deste mundo, deste lado da eternidade, nesse corpo falível, nesta carne, deste lado da eternidade, porque vai ter carne do outro lado da eternidade também, né? Mas esta carne aqui agora, deste lado da eternidade, nós somos tendentes a utilizar aquilo que é mal para o nosso próprio mal, mas utilizar também aquilo que é bom para o nosso mal também. Se Deus é aquele que tem capacidade de transformar o mal em bem, a gente tem a capacidade de fazer o contrário, não é? O domínio próprio é a capacidade dada por Deus de você se controlar, de você ter domínio de si em todas as áreas da sua vida, em todas as suas tendências, pecaminosas ou não, que te tragam mal ou não necessariamente. Nós falamos aqui, por exemplo, do jejum, na última terça-feira do estudo bíblico. Se você é alguém que tem dificuldades com o domínio próprio, você não vai conseguir fazer um jejum. Você não consegue. Você não consegue. Nós somos poucos relatos, gente que se propõe a fazer um jejum e não aguenta, vai lá e come alguma coisa. Porque não consegue controlar a si mesmo, partindo do seu coração, da sua convicção doutrinária e da sua fé de que ele vai resistir. Resistir, nesse caso, o quê? A fome. Tendo controle sobre si, tendo domínio sobre si, sendo capacitado pelo próprio Deus, nesse caso, com um objetivo específico, com um foco específico. Veja, não é pecado comer, né? Ele está fazendo algo que é bom e até necessário, mas se abstendo, e esse é um dos benefícios também do jejum, tá? Além de ser esse tempo de consagração ao Senhor, é um tempo para você, eu tenho um pastor que ele dizia algo interessante, de vez em quando ele fazia uns desafios com ele mesmo, o que não pode ser chamado de jejum, de algumas coisas, né? Sei lá, passar um mês sem comer doce. Olha só, alguém aí disposto a essa proposta? Alguém? Um amém? Ouviu um amém? Não? Misericórdia. Aí às vezes, uma vez ele estava sendo uma Coca-Cola já tem 3 meses. Aí eu perguntei, mas por que você mais refrigerante? Aí ele deu uma resposta muito boa, ele disse assim, só para eu mostrar quem manda em quem. Só para mostrar quem manda em quem. Em que sentido, né? Olha, só para mostrar que quem domina o meu corpo, os meus desejos, é o Espírito Santo de Deus. Aliás, inclusive, eu gosto de lembrar isso, é assim que começa o texto de Paulo aos Gálatas. Se sois guiados pelo Espírito, andai no Espírito. Andar no Espírito não tem nada a ver com uma atitude sobrenatural, não tem nada a ver com línguas, não tem nada a ver com, com nada extraordinário, mas tem a ver com ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. A ideia é que tudo, absolutamente tudo que eu vou fazer, eu faço sob a direção do Espírito, guiado pelo Espírito, capacitado pelo Espírito. Então, capacitado pelo Espírito, eu tenho esta graça de Deus, aliado e unido ao meu esforço, à minha dedicação, ao meu empenho, à minha resiliência, à minha resistência, a dizer não. A gente vai conseguir fazer isso sempre? Vocês estão na dúvida aí, né? Se estiver na dúvida aí, me explica o segredo. A gente vai conseguir fazer isso sempre? Sempre ter domínio próprio? Não, irmãos, porque é o seguinte, você consegue perceber que, por isso eu falei da importância do domínio próprio, você consegue perceber que, se nós pudéssemos ter controle total sobre o domínio próprio, nós não iríamos pecar. Você consegue perceber que todo o pecado que eu e você cometemos, dentre outras coisas, é pela falta do domínio próprio. Todas as vezes que nós pecamos, são as vezes que a gente olha para o fruto proibido e diz assim, olha rapaz, ele realmente é bonito, olha, isso deve ser saboroso. E a gente deveria dizer, mas eu vou resistir. É bonito, é saboroso, e eu até queria, Deus, você não sabe, mas eu vou permanecer firme aqui. Quando falta o domínio próprio, nós ouvimos a voz da carnalidade, do mundo, de Satanás, da serpente, de nós mesmos, dos nossos próprios desejos pecaminosos, da concupiscência do nosso coração, e cedemos, né? E pecamos. Então, eu lembrei aqui agora de Paulo instruindo quanto às práticas dietéticas, né? Naquela mudança e transição que acontece entre o judaísmo e o cristianismo. Ele falou sobre a ideia de comer carne, né? Ele dizendo, olha, os irmãos que não querem comer, que optam não comer, que o façam assim. Que o façam assim. E a ideia ali é, irmãos, se de fato isso é o que te faz pecar, ele diz isso, né? Não coma. Não coma. Porque a questão ali não é o comer ou não comer em si, mas é a sua relação com a coisa em si.
Aqui, especificamente, o autor vai trazer, né, como início, aqui eu trouxe o texto de Gênesis, porque ele é bem chave para mostrar isso, né? Essa ideia do pecado que jaz à porta, né? Mas cumpre a você dominá-lo. E a partir daqui, irmãos, eu não vou fazer mais o tempo toda a ressalva, que vocês já sabem, né? Que esse domínio, ele não é unilateral, né? Ele não parte apenas de mim, ele vem de uma capacitação dada pelo próprio Senhor, pelo próprio Deus. Eu quero enfatizar aqui a nossa responsabilidade nesse processo. O autor da lição começa citando o texto de Daniel, clássico texto de Daniel, né? Quando Daniel e seus amigos decidem ou resolvem não se contaminar, né, com as iguarias, né, com as propostas, né, ali no cativeiro babilônio, diante daquilo que o rei oferece, eles decidem, resolvem, então, não se contaminar. O texto específico, irmãos, não fala necessariamente de um desejo de Daniel e de seus amigos de estarem ali, de comer e de se banquetear, né? É mais uma dedução lógica, e até um tanto óbvio, né? Imagina um banquete oferecido por um rei, com muitas comidas, muitas bebidas, com várias cores, várias texturas, né? Quem não sente água na boca, né? Quando está com fome diante de uma mesa farta de um banquete, né? Mas aqui, especificamente, muito por conta de boa parte desses alimentos serem consagrados a ídolos e a deuses pagãos, né? De fato, e também ligado a essa restrição de um modo geral, né? O texto de Levítico, capítulo 17, né? Do verso 10 ao verso 14, fala sobre o livro de Êxodo, de um modo geral, né, traz uma série de textos e de passagens que fazem com que o povo de Deus observasse, né, aquilo que comiam, né? Não só uma preocupação do próprio Deus com a saúde do povo, mas aquilo que de fato era feito porque era consagrado aos ídolos, né? Era algo que de fato era consagrado a deuses pagãos, fazia muitas vezes parte de festas pagãs, de cultos pagãos. Então havia uma observância para que o povo de Deus se abstesse disso, né? O autor aqui da lição vai falar então sobre o domínio próprio como uma atitude que requer coragem e determinação. Coragem e determinação. De fato, é preciso ter coragem, irmãos. Sobretudo para assumir determinados desafios, quando se trata de questões pecaminosas, por exemplo, né? Diante de tentações que o mundo nos oferece, é preciso ter coragem para dizer não, para resistir ao pecado. Principalmente quando essas tentações, quando estas sugestões de Satanás, do mundo, da nossa própria carnalidade, quando a resistência a isso pode trazer perseguição a nós. Quando a fidelidade pode trazer consequências por conta da nossa fidelidade. É preciso ter coragem para isso, né? Ele fala aqui de coragem basicamente diante da atitude de Daniel e seus amigos, né? De dizer, olha, não iremos nos contaminar, não iremos sentar e comer a mesa, não iremos participar disso, né? Mesmo sabendo das consequências que viriam, né? Então, de fato, é preciso ter coragem para exercer o domínio próprio. Além de coragem, irmãos, é preciso ter, de fato, determinação. Determinação, que tem uma ligação direta, né, com outra palavra muito usada hoje em dia, que é a resiliência e o domínio próprio, que nada mais é do que essa capacidade de permanecer firme. Uma das possibilidades de tradução para o domínio próprio é a ideia de você se manter firme e se manter de pé. Aliás, domínio próprio não, da palavra perseverança, que também tem uma relação direta, né? É a ideia de você permanecer de pé e firme mesmo quando todos estão indo para o caminho inverso, o caminho oposto. Não sei se vocês já viram essa imagem, né, na internet, tem várias imagens assim, né? Uma pessoa andando para um lado e toda a multidão, todo o povo andando para o lado contrário, né? E ela andando para o lado oposto, né? Isso é cristianismo, isso é vida com Deus, no mundo que nós vemos hoje, diante das tendências pecaminosas e maléficas da nossa cultura, da nossa sociedade. Então, de fato, é preciso haver muita coragem, mas também muita determinação, muita determinação. E nesse sentido, irmãos, a nossa teologia é muito cuidadosa ao tratar sobre isso, né? Porque é diferente de como pensam alguns que acham que nós apenas olhamos ou supervalorizamos a soberania de Deus em nossas vidas, sendo Ele de fato soberano sobre tudo e todos. Há um ponto na doutrina bíblica da santificação que aponta para uma responsabilidade nossa em resistir aos nossos impulsos carnais. Uma responsabilidade nossa em dizer não às nossas tendências pecaminosas. Em controlarmos os nossos impulsos, volto a dizer, quer sejam eles bons ou ruins, quer sejam eles justificáveis ou não. É a ideia dessa luta, né? Eu falo de uma luta da carne contra o espírito e do espírito contra a carne, né? E os dois se opõem para que cada um faça a sua vontade, né? Sendo nós a habitação do Espírito, guiados pelo Espírito, controlados pelo Espírito, temos a capacidade de dominar, né, de exercer. Essa aqui é uma das principais características aqui, que é o domínio próprio. Até porque, já passo a palavra para você, tá? Até porque, veja só, se você exerce esse domínio próprio, todas as demais características do fruto do Espírito irão naturalmente, não é? Se você exerce o domínio próprio, você será manso, será fiel, será longânimo, será benigno, será bondoso, terá paz, alegria e amor. Então, ela fecha com chave de ouro aqui a nossa lição, a nossa revista, né? Porque, de fato, é uma das principais características do fruto do Espírito. Rapaz, particularmente, quando eu me converti, foi o mais difícil ainda porque eu era muito estourada, né? Não conseguia guardar aquilo que eu sentia. E se alguém viesse contra mim, eu rebatia na mesma hora, né? Tinha sempre uma palavra. É tanto que o pessoal falava que eu tinha que ter feito direito e não pedagogia. Então foi um confronto quando eu aceitei Jesus, quando Jesus me encontrou. Porque eu não conseguia entender que eu tinha que resguardar o que eu pensava diante daquilo que vinha contra mim, até mesmo com a palavra. Porque muitas vezes, quando a gente chega no mundo, dentro da casa do Senhor, a gente acha que vai encontrar tudo perfeito, tudo certinho. Então, quando as pessoas vêm e ministram para você, né, por ter sido convertida por batistas, então tem sempre a direção da palavra, vem a doutrina, explica tudo da palavra, como tem que ser, como não pode fazer. E aí, logo de cara, quando você é recém-convertido, você já encontra um monte de crente fazendo tudo aquilo contrário que te ensinou a não fazer. Então, uma pessoa que não tem domínio próprio, você já vem logo, como diz hoje, na lapada. Não, você disse que não era para fazer isso e você está fazendo. Então, havia um confronto muito grande quando eu me converti dentro da igreja, porque eles me ensinavam uma coisa e a gente vê isso hoje, né, o tempo todo. E não, então, para mim, o domínio próprio, até hoje, é uma luta. Porque, às vezes, as pessoas trocam. Eu sou sincero, então eu tenho que falar direito, as pessoas têm que me ouvir. Né? E eu falava muito isso, né? Não, eu sou sincero, eu sou uma pessoa sincera. E o Senhor vem tratando isso dentro de mim, que não é porque você é sincero, ou porque você está vindo a não verdade vindo, que você tem que fazer um ping-pong rebatendo na mesma hora, né? Então eu passei por muitas situações na minha vida, de confronto mesmo, dentro da igreja, fora da igreja, e de você ter que se calar e dizer assim, não, chegar hoje, eu falo pro meu marido, eu tô pegando fogo, mas é porque tá vindo a vontade de rebater aquilo ali, eu de ir contra aquilo ali, e eu tenho que ficar calada. Aí chegar meu rosto, pega fogo, meu cabelo arrepia, mas você tem que engolir aquilo ali, deixar passar, e no momento oportuno, você ir lá, né, e dizer. Em relação ao jejum, lá em casa é muito engraçado, né? Não para minha glória, né? Mas a gente viu uma necessidade muito grande, mesmo porque eu andei com muitos pentecostais, então eles sempre têm essa necessidade do jejum. E aí a gente pegou esse costume pra gente, e necessidade da nossa alma, para matar a nossa carne o tempo todo, né? E aí o mais fala, a gente fala sempre assim, quando a gente vai jejuar, a gente já vai preparando nossa mente, né? Amanhã eu não vou comer isso, não vou fazer isso, e a gente já vai se preparando de um dia pro outro. Quando a gente não faz isso, e a gente fica sem comer, não deu tempo e tal, a gente começa a se sentir mal. Eu particularmente, Val, fica desmaiado, que tá trabalhando, que não tomou um café, não comeu alguma coisa. Mas quando nós fazemos o propósito com o Senhor,
Né? Eu quero dizer, como o senhor falou, que é o Espírito que nos dá essa força. Quando a gente não se prepara, quando a gente não ora, quando a gente sai de casa e não toma café, eu fico me sentindo mal, me dá suor frio. O Val fica tempo de desmaiar. Esses dias a Emanuel falou assim, mãe, não tem lanche hoje, então eu vou fazer um jejum. Eu falei, mas não, isso não é jejum. Jejum é quando você tem muito lanche no armário e você vai dizer assim, ó, hoje, Jesus, eu não vou comer todo esse lanche que eu tô querendo. Porque senão, não tem um lanche, eu não vou fazer um jejum. Isso não é jejum. Não é jejum. Jejum é quando você se confronta a sua carne. Meu Deus, um Cheetos. Meu Deus, um hambúrguer pronto que mamãe preparou. Aí sim é jejum, você tá negando a si mesmo. Quando você falava aí, eu lembrei de um livro, que o seminarista Orley gosta muito, é Temperamentos Controlados pelo Espírito. Estou brincando com ele aqui, não gosta não. Não leiam esse livro. É um livro que trata das teorias, né? É o seguinte, irmãos, a gente vive num tempo, né, onde, grave bem, preste atenção, para que você não caia nessa falácia e esteja atento. Diante da tendência, né, de parte, para ser justo, de parte da psicologia, e de toda a psicanálise, do mundo coach, de parte da medicina, parte da ciência, tanto da neurologia quanto da psiquiatria, nenhuma dessas áreas, nenhuma dessas ciências, por um motivo óbvio, creem na existência da alma. Certo? Um bom psiquiatra, um bom psicanalista, um bom neurologista, o entendimento é que tudo é físico, é biológico, tudo encontros como é o nome? Eletroquímicos, né, que acontecem no cérebro. Então, se não existe alma, não existe pecado. Se não existe alma, não existe pecado. É por isso que não é incomum nós ficarmos revoltados, né, nós enquanto sociedade, e às vezes essa revolta parte da gente que não é crente, de criminosos, assaltantes. Hoje em dia virou tudo, né? Esses dias eu vi, viralizou aí na internet uma mulher insultando publicamente, gritando um homossexual. E aí, só durou algumas horas, ela foi lá pedir desculpa e o advogado apareceu dizendo que ela é doente. Né? Virou um grande subterfúgio na nossa sociedade, né? E é interessante que, justamente por essa falta de crença, né, nessa ideia de que nós somos seres espirituais, carnais, sob a influência do pecado e pecamos, não é incomum, excluir a responsabilidade do indivíduo diante do mal que ele faz, lançando essa responsabilidade toda sobre a sua biologia. Isso é uma falácia, irmãos. Isso é uma falácia. Pastor, irmãos, prestem bem atenção. Pastor, então o senhor está dizendo que é impossível que, biologicamente falando, nós sejamos tendentes a determinadas coisas mais pecaminosas? Não é isso. Eu acho que é possível. Sabe aquela história que tem dito muito no mundo, aí do movimento LGBTQIA+, e todas as letras outras que existem? Eles dizem assim, eu nasci assim. Eu acredito. Nasceu mesmo, debaixo do pecado. Nasceu mesmo. E quando eu falo nasceu mesmo, nasceu com a tendência, tá? Não é que nasceu mulher no corpo de homem, não. Nasceu com a tendência. Muitos pais relatam. Já conheci muitos pais que dizem, olha, pastor, na verdade, faz 3 anos de idade, 2 anos de idade, a gente já percebia um negócio estranho. Eu acredito, irmãos. É a tendência pecaminosa no indivíduo. E o que ele precisa? Precisa de quê? De libertação. Por meio de Cristo. Por meio de Cristo, que liberta do pecado. Deixa eu dar um outro exemplo mais palpável. Então, a mulher, a esposa, né, tá lá, rapaz, querendo arrancar a cabeça de todo mundo, porque ela está com os hormônios todo bagunçado, porque ela está na chamada TPM. Não tem como negar, irmãos, que biologicamente falando, certo? Olha só, que biologicamente falando, há algo acontecendo no corpo dela que mexe com as áreas do seu cérebro, responsável pelo humor, pelo controle e por inibição, e etc. Eu não estou negando isso. Mas a ideia é, quem foi que disse que eu tenho que ceder a isso? Esse é o grande ponto. Nós temos a capacidade de resistir. Ao entendimento geral, isso não tem prova, não há provas em termos de exames, digamos assim, enquanto a isso, mas há um entendimento geral que é possível que a tendência, por exemplo, ao alcoolismo, seja algo biológico. E eu estou fazendo essa ressalva porque, não sei o que eu estou dizendo não, tá, irmão, como pastor mesmo, dentro da ciência, dentro dos estudiosos, não há unanimidade que isso seja algo hereditário. Tá? Não há unanimidade entre os estudiosos, entre os cientistas, que vai dizer, olha, é hereditário. Mas acredita-se que sim, digamos que seja. Digamos que a gente tivesse como confirmar que é. Ainda assim, irmãos, sobretudo para o crente, certo? A gente está falando do crente aqui, porque só o crente tem o domínio próprio, nesse sentido aqui. O ímpio, ele tem a resiliência, a autorresistência, mas tem um limite, tem motivações equivocadas, tem razões erradas por trás daquilo, e tem uma limitação, incapacidade de fazer algo. Quer ver uma coisa que é muito comum com o ímpio, de modo geral? É ele se livrar de um ídolo, de algo que é muito ruim para ele, mas aí ele passa a ter outro ídolo. Você já conheceu gente assim, ó? O indivíduo, ele era alcoólatra, ou ele era um adorador da comida, extremamente obeso. Aí virou a chave dele e ele começou a fazer atividade física. Ele começou a ir no crossfit, ele começou no jiu-jitsu, começou a correr, agora tá na moda correr. Começou a correr, começou a pedalar também tá na moda. Ô, irmão, só um parênteses aqui. Rapaz, esse negócio de pedalar tá um negócio descomunal, né? Na minha época, a bicicleta cara era coisa assim, 300 conto, irmãos, 400 era uma boa bicicleta, né? Fui conversar com o irmão da igreja esses dias que ele pedala. Você, pastor, querendo comprar uma bicicleta para pedalar? Quanto é mais ou menos uma? Diga aí. Ele disse, pastor, é o seguinte, olha, uma mais ou menos, pastor, preciso começar, deve estar em torno de uns R$ 2.500. Eu digo, moço, quer comprar um carro? Não. 2.500 conto uma bicicleta, mais ou menos. Que mundo é esse que a gente tá vendo, minha gente? Pelo amor de Deus. Bicicleta cara na minha época era 400 conto, já era uma bicicleta top, né? 500, rapaz. Tá doido, é 2 mil uma bicicleta. Ô, pastor, tem bicicleta até de 70 mil. Não, eu sei disso, tem um negócio absurdo aí. Bicicleta deve andar, falar, cozinhar e trabalhar no seu lugar, alguma coisa do tipo. Aí o indivíduo, irmãos, ele se livra, ele consegue resistir e vencer o tabagismo. Só que agora ele botou outro lugar no trono do tabagismo. Ou é um hobby, ou é uma atividade física, ou é um esporte. Entende isso? Quando nós, enquanto crentes, resistimos a algo, a gente vence e a gente coloca no lugar desse algo Cristo. É Ele que é entronizado em nós, é Ele que é o centro. Então, não é uma opção para nós acreditarmos que nós agimos de modo errado como agimos, pecamos como pecamos, porque há algo em nós que nos leva a isso. A única coisa em nós que nos leva a isso é a carnalidade. É o pecado, é a tendência a pecar. Nesse sentido, então, todas as vezes que nós não agimos com esse controle, com esse domínio próprio, a culpa não é do nosso cérebro. A culpa não são das nossas emoções. A culpa não são dos nossos sentimentos. A culpa não é do outro que nos provocou, que nos instou, que nos tentou. O negócio é que a história se repete, né? Deus chama Adão e diz, Adão, meu jovem, olha, tá vendo lá, não pode. Entendeu? Aí Adão fala para Eva, vou lá, não pode. Beleza. Aí vem a serpente e tenta. E tem o seu papel, a sua responsabilidade na tentação, tá? O tentador tem sua responsabilidade nesse processo. Aí Eva come, peca, dá o seu marido, aí vem Deus. Adão, o que aconteceu? Aí Adão joga a responsabilidade para quem? Para Eva. A gente continua fazendo isso hoje, irmãos. A gente continua fazendo isso hoje. Só que a Eva é a sociedade, é o governo, é a cultura, é o meu corpo,
é a minha, né? Ah, não, porque eu tenho, como é o nome daquele negócio lá que o povo diz que tem, que come e acaba gostando muito? Hipotireoidismo. Ah, porque eu tenho hipotireoidismo. Mas também tem uma boca que abre e fecha, e um controle sobre o garfo, é só? Não, é só não, isso é difícil. Não é fácil, mas é essa a ideia, né? Desse controle constante, contínuo e diário, né? Então, a gente sabe assim, mas voltando lá para Gênesis, né? Então Eva culpa Adão, Adão culpa Eva culpa quem? A serpente e o próprio Deus, né? E o próprio Deus. Então nós vemos nesse processo, né? Então, quando nós, irmãos, nós exercemos esse domínio próprio e pecamos e caímos, o que a gente precisa fazer, de fato, é ter a humildade e a capacidade de dizer, Senhor, pequei. Pequei contra o Senhor. É nesse sentido, inclusive, irmãos, que nós precisamos conhecer a nós mesmos. Conhecer as nossas limitações, as nossas tendências pecaminosas, os nossos impulsos e desejos. Que varia isso, né? De um para o outro, né? Uns são tentados por umas coisas que outros não são tentados a isso. Nós precisamos nos conhecer, para que nos conhecendo possamos resistir e pedir graça a Deus para praticarmos, exercermos esse domínio próprio. Alguém abra para mim, por favor, em Filipenses capítulo 4, verso 5. Outro irmão, Tiago 4, 4. E é isso, esses dois textos. Filipenses 4, 5, quem encontrar pode achar, por favor. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Olha só, essa aqui é Paulo falando aos Filipenses, né? Inclusive, o contexto aqui de Paulo aos Filipenses dizendo, seja a vossa moderação. Paulo está falando sobre o quê? Vocês lembram? Qual o tema aí do contexto de Paulo dizendo, seja a vossa moderação conhecida de todos os homens? Qual o contexto aí? Quem lembra? Não. É Paulo falando sobre a ansiedade. Sobre a ansiedade. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Ou seja, controle as suas emoções. Se controle. Controle as suas emoções. Mas há um entendimento geral, irmãos, de que sentimentos e emoções é o que vem, né? É o que surge, você não tem como evitar. Não, tem sim. Não é? O mundo aí nas suas canções diz assim, olha, mas a gente não manda no coração, não é isso que esse povo diz? A gente não manda no coração. Não, manda sim. Nós, enquanto igreja, mandamos sim no coração. Entendendo o coração como a fonte dos nossos desejos, entendendo o coração a fonte dos nossos prazeres, das nossas motivações, essa é justamente a diferença, a grande diferença daquele que nasceu de novo em Cristo Jesus. É a capacidade de controlar a si mesmo. É por isso que o ímpio não tem domínio próprio. E o que é que tem? Isso é outra coisa, de resiliência, determinação, força de vontade. Não é? Mas nesse sentido bíblico, a gente entende que isso é justamente um fruto do Espírito. Tiago 4,4. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. A relação aqui com o domínio próprio é mostrar que, quando nós queremos buscar essa amizade com o mundo, e aqui dentro do contexto do mundo, aqui de fato é um mundo pecaminoso, é um mundo carnal, a amizade aqui é ponto de partida de relacionamento. E deixa eu dizer uma coisa, mas tem um equívoco também. Esse texto não está dizendo necessariamente que você não tem que aceitar e almoçar com os seus colegas de trabalho. Esse texto não está dizendo necessariamente que você não pode ter amizade com gente que é ímpia, com gente que é incrédula. Não é essa ideia aqui. A amizade com o mundo aqui, mundo é no sentido das coisas deste mundo, deste lado da eternidade. Aqui especificamente das coisas pecaminosas. Por isso ele diz que as pessoas que tentam ter essa amizade com o mundo, elas são infiéis. Porque não exercem esse domínio próprio. Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Nessa relação com o Senhor, né? Mas como nós cantamos aqui pela manhã, nós somos aqueles que somos amigos de Deus, né? Agora somos seus servos, seus filhos. Logo ele nos deu essa capacidade, de fato, de exercer esse domínio próprio sobre nós. Irmãos, de fato, a natureza humana é fraca e propensa ao mal. Pastor, tem um louvor muito interessante de uma cantora evangélica chamada Sara Beatriz, que ela, um trecho da letra é assim, é a minha luta do meu eu contra mim mesmo. No que se refere a essa temática aí de domínio próprio, entendeu? Ela fala, é a minha luta do meu eu contra mim mesmo, entendeu? Isso é o salmista, né, dizendo, por que estás tão abatido, minha alma? Consegue perceber que isso é uma conversa do salmista com ele mesmo, num controle? E aí, veja, deixa eu dizer aqui uma coisa. O mundo também fala disso, tá, irmãos? O mundo também fala disso. Chama regulação emocional. Quando a pessoa para e tenta ali controlar os seus sentimentos e emoções. Mas volta a dizer, qual a diferença desta visão do mundo e da visão da Escritura? É que não parte de nós mesmos. Essa força não parte de nós, ela vem do Senhor. Ela é derivada do próprio Deus. E ela tem uma motivação correta por trás disso. Por que eu quero dominar os meus sentimentos e emoções? É para eu ficar bem? Não. Quem faz isso é o mundo. Quem faz isso é o ímpio, faz tudo para o seu próprio bem. Nós fazemos tudo para o bem de Cristo, para o bem do próprio Deus, para a glória do próprio Deus. Então, quando eu exerço esse domínio, esse controle sobre a minha cabecinha e o meu coração, conversando comigo mesmo, por que estás tão abatido a minha alma? Eu somente dizendo, por que tão triste? Por que tão abatido? Por que tão amedrontado? Por que tão preocupado? Para com isso. Para com isso. Confie em Deus, espere nele. Né? Nós precisamos ter essas autoconversas, né? Sempre, essa autorreflexão, muito presente no saltério, de um modo geral. Né? Porque, de fato, irmãos, concluindo aqui, a nossa natureza humana, ela é fraca, de fato, e propensa ao mal. Sem utilizarmos, né, a Romanos 7 de modo equivocado. Né? Muita gente utiliza Romanos 7 de modo equivocado. Né? Rapaz, mas a carne é fraca. Não é? E aí se utiliza do texto da carne fraca como uma desculpa, como um subterfúgio para pecar, para fazer aquilo que é errado. Mas a carne é fraca. Não, o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. O bem que eu quero, esse eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu pratico. Né? E usa isso quase como um alento para pecar, que não resistir ao pecado e viver em pecado. Não, mas a ideia, à luz da Escritura do todo, de um modo geral, é de uma luta. E de uma luta constante. E começou no dia da sua conversão e termina logo ali, irmãos. É só o Senhor lhe levar ou ele voltar para nos buscar, que nós não poderemos mais pecar. Não seremos mais tentados. Ô, pastor, o nome do louvor que eu falei, de Sara Beatriz, é O Maior Vilão Sou Eu. De Sara Beatriz, O Maior Vilão Sou Eu. Um louvor muito bom. Que ela fala que na minha luta do meu eu contra mim mesmo. Sim, sim. Então é isso, irmãos. Que o Senhor nos ajude, nos dê graça a exercermos esse domínio próprio. Eu deixo aqui como desafio os irmãos fazerem isso hoje, fazerem isso essa semana, diante dos desafios que os irmãos têm, pecaminosos ou não, de desafiar-se a ter esse controle, esse domínio sobre si. Isso não vem pela força de vontade, isso não vem pelo pensamento positivo, mas isso vem pela direção do Senhor em nossas vidas, nos guiando por meio do seu Espírito, através da sua palavra. Vamos ficar de pé e vamos orar ao Senhor, rogando que assim o Senhor nos capacite. Deus, irmão Rony, que vem aqui orar por nós. E após essa oração, nós estamos encerrados aqui, até o culto logo mais à noite.